Olá pessoal, eu sou o Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e vamos para mais um React. Separei aqui alguns vídeos, então vou fazer diversos Reacts e desde já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal para nos ajudar e compartilhe com seus amigos que também são da Macumba. Vamos lá, outro React do Daniel Contígio. Gosto bastante do canal dele, é um canal de ciência. Então, ele traz pessoas para as lives dele, são pessoas que são ex alguma coisa. Ex-pastores, ex-médium, então eles vão relatando ali. E ele, como um neurocientista, ele vai indo identificando os relatos, de acordo com o olhar científico. Vamos react. Atenderem, eles vão lá para se concentrar. Então, tem rezas, tem concentração. Primeiro, a médium que firma o trabalho recebe o espírito dela. E aí ela faz uma série de rituais com incenso. Então, tem uma ritualística que acontece que prepara o transe. Tá? E esses médiums iam para frente desse altar se concentrar. Então, era uma concentração que você fechava os olhos, você botava a mão no rosto, entoava alguns cantos, algumas rezas, eventualmente tinha o saravá, tinha o bum, que é quando acontecia o processo. Mas, cara, eu no começo, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha frequentado o centro espírita. Você sabe que a pessoa está indo para um terreiro bom quando ela fala os termos corretos, né, popular que a gente escuta, né? Congá, firmar gira, firmar o ponto. São coisas que não se escuta mais, mas quem ouvia antigamente sabia o que significava. E quando a gente escuta hoje em dia, a gente sabe que se trata de um local autêntico. E a ritualística que está escrevendo aí é muito autêntico de terreiro tradicional. Então, ele tá falando sobre a Umbanda em si. Se não me engano, ele é um ex-médio. Eu assisti o podcast inteiro dele, a live inteira. É uma live muito boa. Aconselho você assistir do começo ao fim. E assim, ele não fala de forma nenhuma mal da Umbanda, ao contrário. Então eu ficava lá parado, lá na frente, lá vendo aquele povo ali, e falando, meu Deus do céu, será que isso vai acontecer comigo? E aí, de vez em quando, vinha a cabocla, assim, supostamente já incorporada na média, e falava, ô, meu filho, você tem que concentrar, meu filho. Fecha os olhos aí, concentra, sempre um linguajar simples, né, de cabocla, como se fosse você concentra, você... E aí eu ficava meio sem jeito, meio assim, vai que acontece alguma coisa. Nesse troço de vai que acontece, vamos lá. É bom lembrar que um pouco tempo antes, eu acho, eu tinha ido no Santo Daime, de novo, para experimentar. Falei, experimentar esse troço. Experimentar é a melhor coisa que tem na espiritualidade. A religiosidade não permite que você experimente, porque quando você cai dentro de uma religião fanática, a primeira coisa que ela quer é te colocar um cabresco. Você não pode mais provar de nada, porque tudo é pecado, tudo é proibido, tudo é karma, tudo é algo que você não pode. Então, a espiritualidade, ela permite você experimentar. Isso é muito bom. E a Umbanda, ela é um laboratório. Porque nós temos diversas etnias se manifestando ali, diversas culturas se manifestando, temos diversos línguas, costumes, pensamentos se manifestando a todo momento. E a todo momento você está experimentando um ponto de vista diferente. E quando você vai para o Daime, por exemplo, ou até mesmo para uma tribo indígena que faz o uso da ayahuasca, você começa também a ter uma experiência muito autêntica, porque você está acostumado a experimentar coisas. Mas quando você vai com aquele pensamento que tudo é pecado, tudo é karma, tudo é kosher, tudo é ruim, aí você não consegue ter uma boa experiência. Porque a espiritualidade ela é muito mais saudável do que a religiosidade. Cético. Já tinha tomado Santo Daime, levei uma peia lá, fiquei loucaço lá, nunca mais voltei. Sério, velho. Eu tenho curiosidade, mas eu tenho um pouco de medo. Eu sou um pouco cagão com essas coisas alucinógenas, Eu assim. tinha medo, mas eu estava lendo Aldous Huxley na época, Porta da Percepção, Céu e Inferno. Huxley fez esse experimento com LSD, ele fez o experimento controlado. E eu queria fazer a mesma coisa, tanto que no dia eu levei uma caderneta, e eu queria levar um estudante de comunicação social para me filmar, e eles não deixaram, porque eu queria fazer um experimento à medida que eu ia tomando a ayahuasca. O Né? laboratório. Então, né? assim, eu estava na busca, entende? Só que era uma busca cética. Então, lá na Umbanda também... Agora, o que é importante dizer, Daniel?
eu estava num período de alto estresse da minha vida, minha filha estava recém-nascida, ela não dormia, a Clara sempre foi uma criança fantástica, mas bebê, a única coisa que estava no trabalho é que ela não dormia. Eu estava num período de alto estresse, e eu estava num período em que eu queria muito fazer algo de caridade. Eu queria muito fazer algum trabalho de caridade, assim. A caridade, além de um dom divino, ela é um sintoma, sabiam? É um sintoma de necessidade de se conectar novamente ao espiritual. Igual ele, provavelmente é um ateu, um agnóstico, um cientista que está experimentando essas religiões conforme as suas próprias teorias, né? E tudo aquilo que ele estuda. Acabou de citar aí um grande autor sobre isso. Então, quando essa pessoa ela tem a necessidade real de experimentar o que é espiritual, se alimentar do que é espiritual, a primeira coisa que se manifesta é a caridade. É aquele olhar de empatia, aquele olhar de amor, de carinho pelo outro, de adotar a dor do outro para poder senti-la e tentar ajudar de alguma forma. Isso é um sintoma. Aí quando você se entrega a isso, aí a caridade passa a se tornar um dom espiritual. Até porque no consentimento da Umbanda, você não consegue amar ninguém a não ser com intervenção divina, porque nós somos seres odiosos. Basta juntarmos em grupo para ver o quanto nós não nos damos bem. Então, naturalmente, nós não somos bons. Mas na Umbanda, na religião, com a intervenção divina, espiritual, nós conseguimos despertar esse dom para poder ajudar o ser humano. Porque esse negócio de amar o próximo não é conosco. Somos realistas, nós somos seres humanos, e é muito mais fácil entrarmos em guerra do que entrarmos em paz. Podia ser instituição de crianças com câncer. Eu estava com um rolê que eu queria fazer algum trabalho de caridade. E aquele momento eu falei, bom, aqui, cara, eles não cobram nada de ninguém, eles ajudam pessoas que são simples. Eu estava com um certo asco do espiritismo também, porque kardecista, porque tinha uma coisa que eu sempre achei meio metida, assim, do tipo, não, na verdade, o espírito de Victor Hugo, grande escritor, veio aqui e nos esclareceu. Eu acho isso meio pedante, tá ligado? Então, às vezes, a pessoa, não, aqui. E tá vendo como não é só eu que falo essas paradas? O kardecismo é muito blá blá blá, blá blá blá, mimimi. E afasta aquela coisa, afastar o povo, afasta o popular da gente, porque eles são a elite, eles são a elite do mundo, a elite do espiritual. Eu não sei da onde eles tiram tanto espírito evoluído assim para incorporar tanto médio analfabeto, mas acontece. Mas que eles têm um rei na barriga, tem sim. E essa questão do cobrar, isso é muito interessante. E realmente, o dinheiro, dentro de certas religiões, cria-se uma barreira tremenda para quem quer realmente fazer a caridade. Não que o dinheiro seja o vilão, mas a pessoa que manipula o dinheiro, né? Por exemplo, nós vemos a própria igreja evangélica fazendo isso. Você tem as igrejas comuns, dos pastores comuns, que pregam o que pregam, mas também temos os bispos, né? Os grandes missionários universalistas da Igreja de Cristo que prega só dinheiro. Então isso afasta muita gente de Cristo por causa dessa lavagem de dinheiro que é feita nas igrejas universais, Mundial de Deus, a igreja do R.R. Soares e tudo mais. São coisas que afastam as pessoas. Agora, se a Umbanda fosse assim também, com certeza as pessoas também se afastariam e esse cara não teria a experiência que ele teve na Umbanda. Infelizmente, isso também acontece no Candomblé. Atualmente, o Candomblé está se tornando uma religião de elite. Da senzala, ela está se tornando uma religião de elite. O tamanho é a quantidade de dinheiro que se exige para se tornar um iniciado no Candomblé. Isso é completamente errado, errôneo. Não é religião. Isso não é religião. Na nossa casa, apóstolo Pedro se apresenta aqui para nós, nossa casa. Eu debati com um médium recentemente, não sei se você acompanhou essa história aí, eu e o Nicolas Neuromágico fomos ao Planeta Podcast e discutimos com o Eduardo Sabag, que é um médium que tem certa popularidade hoje, tem canal aqui, tem Instagram, o cara tá grande. E ele disse que o mentor dele é o Santíssimo Pedro, o apóstolo Pois Pedro. então,
Então, assim, não estou também aqui querendo criticar nem nada, né? Ele tem direito de acreditar nisso, mas é curioso isso, que normalmente são mentores, espíritos muito, né, pomposos, pessoas. Escritores, grandes escritores, né? É porque o espiritismo kardecista ele tem essa coisa vitoriana, assim, de não, a Darwin se apresentou entre nós aqui e disse que, ó, nós, seres pequenos, que não sabemos, presos às amarras da carne. Tem uma coisa que eu sempre achei muito pedante, assim, no espiritismo kardecista, europeu, É um saco. vitoriano, e que eu achava maneiro na Umbanda. Porque ia motorista de ônibus, ia o pessoal do povo, todo mundo vai rico, vai pobre, entrava milionário. Eu olhei aquilo socialmente, eu achei aquilo interessante. Falei, cara, isso aqui é um lugar legal para eu fazer o meu ato de caridade, né? E por que eu te falei do estresse? Que agora a gente começa a entrar num campo que é o campo, para mim, mais delicado, misterioso, que é o fato de que, à medida em que eu comecei a fazer essa espécie de concentração ali na frente, em algum momento aconteceu alguma coisa. Em algum momento acontece alguma coisa onde eu, de fato, começo a me encurvar, Olha que interessante isso aí. Muito interessante. começo a falar como se fosse um preto velho, ou seja, falar aquele linguajar. Ô, meu filho, Xuxê que vai ficar aqui, Xuxê vai ficar sentado, Xuxê vai querer. Isso é aqui, Xuxê. E aí a cabocla fala, aconteceu. O aval do guia-chefe, né? Isso tá faltando. Bota um banquinho para ele, senta do lado, porque aconteceu. Esse aconteceu é o fenômeno interessante, é o curioso. E é aquele ao qual nós podemos brincar ao redor do que acontece ali com esse rapaz de 30 anos, que é extremamente cético, e isso acontece. Nesse momento, Daniel, eu vejo que é onde as paixões explodem, que é onde alguém vai chegar e vai falar, sim, o que aconteceu foi que o espírito, o preto velho, realmente encontrou um canal suscetível para se manifestar. Do outro polo, vai ter a pessoa que vai falar, bom, nós sabemos que existem estados dissociativos não patológicos provocados por fenômenos de transe, hipnose coletiva, e isso aconteceu. Eu te digo que eu não sei aonde está a verdade. Ele apresentou dois pontos de vista. Um cara cético, um cientista. Ele tá no laboratório de Umbanda e ele tá apresentando as duas formas de visão da coisa. A visão popular e a visão ali teórica de como funciona na nossa psique. E olha o relato dele. Talvez ela esteja até num caminho intermediário dessas duas coisas. Talvez ela esteja aqui, realmente tem alguma coisa misteriosa que a gente não entende, mas ela também pode estar aqui. Ela também pode estar nesses vários mecanismos psicológicos que favorecem esse estado dissociativo não patológico, né? E até hoje eu não sei, porque eu nunca perdi a consciência durante esses estados. Eu O nunca que você fiquei. sentia, Thiago? Fala um pouquinho mais, assim, como é que você ficava ali? Você se Então, via fora do... Isso aí é muito interessante, porque você não precisa estar 100% certo. Você não precisa ser 100% religioso, 100% espiritualizado. Dentro da espiritualidade, há espaço para ciência, sim. Porque tudo é ciência, tudo é explicável, tudo. Existem coisas que ainda não está sob nossa compreensão, mas um dia estará. Então há espaço sim. O problema é quando você leva a fantasia para dentro da espiritualidade, ao ponto de que não cabe mais o olhar científico, analítico da coisa, e também quando essa fantasia também vai para a ciência. E a ciência não se permite olhar com outros olhos além dos fatos, além da teoria. Porque a teoria ela é limitada, a visão atual. Ela pode, daqui a 10, 20, 100 anos, ter uma resposta para tudo que acontece agora. Então, de ambos os lados, não pode haver limitação de visão e de compreensão. A espiritualidade olha para a ciência e compreende, a ciência olha para a espiritualidade e também há compreensão ali. E você, no fim, se torna o meio termo de razão, emoção, razão e fé, razão e cérebro e intelecto espiritual. E funciona. A Umbanda ela permite isso.
corpo não se via, Não, 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 uma não, não, influência não, não, externa, uma voz, não, um não, 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 cheiro. não, não. Olha, é muito difícil de descrever, tá? Mas é assim, ó. É, é muito difícil de descrever, mas é como se fosse, é como se aos poucos eu entrasse de fato num estado um pouco de sonambulismo, um pouco onírico, talvez um estado de profundo relaxamento, talvez um tanto quanto estados hipnóticos, favorecidos por pelo canto, pelos cheiros. Tá? Mas, de novo, a pergunta é: Tá vendo como é importante a ritualística? Cânticos, cheiro do defumador, da alfazema, dos perfumes, das folhas. Tudo isso vai levando, conduzindo você ao transe, à incorporação. Então, você manter a ritualística de Umbanda é manter os mesmos fenômenos por gerações e gerações. Então, quando eu repito o mesmo ritual que o meu tataravô repetia, fazia em senzala, em mata, na rua e tudo mais, para invocar os mesmos ancestrais, e eu, depois de 300 anos, 200 anos, continuo a repetir esses mesmos rituais com os mesmos cheiros, com as mesmas comidas, que são as oferendas, com as mesmo tipo de vela, luminária, vestimenta, eu estou chamando nitidamente a mesma energia que ele 200 anos atrás. Então é até uma forma atemporal de parar o tempo. Assim, eu estou parando o tempo ali, eu consigo me mover por um período de tempo naquela evocação ancestral. Se eu estou chamando os meus ancestrais, então eu estou indo ao passado por causa disso. Então tudo é memória, tudo é afetivo e tudo te conduz ao transe para no final manifestar as mesmas entidades. É por isso que eu também sou muito resistente à mudança da ritualística. Porque quando você muda a ritualística, você mudou tudo. Porque o perfume da Umbanda é o alfazema. Quando eu mudo para musk, que é um perfume super barato, popular também, eu estou mudando o contexto dali. A pessoa que está acostumada ao sentir o alfazema e lembrar da Umbanda, ela não tem essa mesma memória afetiva com o perfume musk. Entendeu? Então, quando a gente muda, a gente altera a fórmula. Aí também tem que assumir as consequências do que se faz. Que depois fala, mas eu faço X coisa e as coisas não acontecem. Tá, mas você mexeu na fórmula. Se você mexeu na fórmula do bolo, não queira o mesmo resultado do que a receita original. o estado hipnótico gera o fenômeno ou o estado hipnótico facilita com que o fenômeno sobrenatural aconteça? Eu não sei a resposta. De novo, o estado hipnótico, ele excreta a experiência de eu falar como um preto velho e me sentir como um preto velho. É uma excreção desses vários mecanismos fisiológicos e psicológicos, ou ele é uma facilitação para que uma experiência de fato sobrenatural aconteça. Para eu defender essa hipótese da sobrenaturalidade, eu estou meio fodido, assim, em termos de ciência, eu estou ferrado. Para eu defender, eu vou ter que postular dualismo de propriedade, eu vou ter que postular um monte de coisa que é complicado. Mas eu não posso dizer que não é isso aqui, em última instância. Agora, afirmar diretamente que é isso aqui também é um outro erro, que é o que o religioso vai fazer, de modo geral. Não, erro eu digo do ponto de vista da ciência, né? Do ponto de vista da ciência. Sim, sim, de não termos evidências, né? Assim como demonstrar, como provar que não é uma criação do cérebro da pessoa, né? Então é uma atitude de fé, né, Tiago? Exatamente. Agora, a gente sabe, isso é sabido, que esses estados de transe, que esses estados hipnóticos podem gerar esse tipo de fenômeno. Agora, todo fenômeno desse tipo é devido a essas várias condições fisiológicas, eu não sei. Voltando à minha experiência. Mas então, uma sugestão a esses cientistas que buscam entender a incorporação dentro da Umbanda é, primeiro, que a Umbanda não usa nenhum tipo de substância para conduzir ao transe. Tudo é baseado numa ritualística. Então, vocês podem tentar estudar, mapear o cérebro no período da incorporação. Por exemplo, eu como médium mesmo, eu sinto o pulsar do meu coração muito mais forte, quase que uma parada cardíaca, e com certeza no meu cérebro ondas
partes dele devem estar ativas que normalmente não estaria. E eu não consumi nenhum tipo de substância diferente, nem bebida, nem comida, para me conduzir a isso. Foi só uma ritualística, foi só o efeito do ritual sobre o médium. Então isso pode ser estudado e claro que um número maior de médios para ver se as mesmos espaços do cérebro se ilumina no período do transe de Umbanda. E até sugiro que faça também em referência a cada entidade. Porque cada entidade ela age de uma forma diferente que com certeza vai mexer com certas partes do cérebro que a outra não vai mexer. Isso é muito interessante e sugiro isso aos cientistas que estão estudando. Meio onírica, meio de hipnose. E aí acontece um troço estranho. Eu suava, eu começava a suar absurdamente. Então ficavam 2 pessoas ao meu lado, uma delas a Letícia, passando pano no meu rosto o tempo inteiro. Suava sem parar. Assim, uma alteração fisiológica que eu lembro era essa sensação de suar sem sentir calor. Eu não estava sentindo... Você me perguntar, você está com calor? Eu falava, não estou com calor. Mas eu sabia que estavam me enxugando. E eu me encurvava no corpo, geralmente ficava olhando para baixo, de olhos fechados, e falando com essa outra voz. Essa questão do suor é uma coisa muito interessante. Aqui também eu passo por isso e também não é sempre. Então não é sempre que acontece. Às vezes a gente está incorporado e não acontece o fenômeno de ficar suando frio, mas às vezes acontece sim. E é algo que dá para analisar também cientificamente sobre isso. É um fenômeno que está acontecendo no corpo, né? E às vezes aqui tá frio, na beira da praia, ventando, você tá suando, parece que está batendo uma laje. Mas na verdade você está incorporado. Sentado num lugar. E eu não olhava nos olhos das pessoas, eu estava com a cabeça para baixo, né? E em algum lugar eu tinha consciência de que eu estava lá, Tiago, e de que aquilo era estranho. Aquilo que estava acontecendo era estranho, a palavra que eu poderia dizer era estranho. Então, sempre eu estive presente nesse lugar, não posso dizer sempre, quase sempre eu estive nesse lugar de que isso é estranho, porque depois de um tempo eu ficava, às vezes, Daniel, 3 horas nesse estado, 3 horas seguidas. Então, depois de 1 hora, 1h30, você já estava dentro do personagem, né? Certo. Mas em nenhum momento eu apagava. Assim, você usou essa palavra personagem, então eu vou até fazer um comentário que tinha passado na minha cabeça agora há pouco, que eu fui a uma peça de teatro recentemente, e depois eu até saí para beber umas com os atores. E aí a gente conversou um pouco sobre teatro, como é que é a experiência deles, e eles me relataram que alguns atores podem ter essa experiência, às vezes, de fusão com o personagem. Inclusive, pode ser até uma coisa meio patológica, até perigosa em alguns casos. Mencionaram 1 ou 2 casos assim e tudo. Então, eu fiquei pensando, Thiago, porque eu já ouvi também de outras pessoas com quem eu conversei sobre mediunidade aqui no canal, que são ex-médiuns, como a gente fala, que eles receberam muitas instruções e tiveram todo um modelo de como é estar em transe. Então, eu queria saber isso de você. Não tem a possibilidade, na sua visão, de você ter aprendido como é estar incorporado por Preto Velho, ter visto, recebido alguma instrução, e isso, sabe, te induzido a mudar a voz daquele jeito, a ficar mais com a coluna assim, incorporou o personagem nesse sentido, sabe? Igual a galera das igrejas pentecostais sabem como é alguém endemoniado e vão falar daquele jeito e falar que vai tirar as coisas, né? Nossa, eu quero cerveja. Para de falar comigo. Não, isso está até na mídia, isso, sim, né? Exorcista. Sim. Não, total a possibilidade. Os religiosos ficam ofendidos às vezes. A Letícia fica bravíssima comigo. Não tem que ficar ofendido, porque é a realidade. Mas às vezes falta instrução. E teve um detalhe que eu deixei passar, que ele repete, é a 3ª vez que ele fala sobre eu estava consciente. É isso aí. A incorporação de Umbanda, ela é consciente. Nós não estimulamos a incorporação inconsciente. Quem fica batendo no peito, falando, eu sou inconsciente, sei lá o que,
é um grande mentiroso. Existem um pico de inconsciência em momentos chaves no ritual, mas é só aquele momento e pronto, acabou. O resto é consciente, porque a incorporação é um ato na Umbanda de parceria. Quando você está incorporado, você está em parceria com seu guia espiritual e a sua função é aprender com ele também. Então, como ele vai te ensinar se ele tampa os seus olhos, tampa os seus ouvidos? Você nada vai aprender, vai ser um médium medíocre para sempre. Então não existe isso. Uma das primeiras leis de Pemba, de Umbanda, é aprender com quem sabe mais, ensinar com quem sabe menos. E isso também envolve a incorporação. Então a consciência, ela é necessária. Em momentos chaves haverá inconsciência, mas é apenas um pico, tipo 10 segundos, no máximo 1 minuto, e depois volta. Mas isso aí é para momentos especiais, não é para sempre. Não é todo o fenômeno, até porque ninguém fica 3 horas inconsciente. Vai mentir pro Satanás, não fica. Quem fala isso é o mentiroso. Você pode desacreditar de tudo que a pessoa fala, porque ela tá vivendo uma fantasia. Não existe isso. De 1 milhão de médios, um vai apresentar inconsciência 100%. E você pode saber que ele não vai ser um médio comum. Ele não vai ser esse médio que incorpora por qualquer coisa na Umbanda, desfaz. Ele vai apresentar um nível de incorporação diferente e ele vai ter um outro destino. Ele não foi selecionado para ter um super dom espiritual à toa, só para ser mais um incorporando o preto velho. Então, não pense que você é o único biscoito do pacote, não. Para com isso, que só atrapalha. Porque a pessoa nova que chega na Umbanda, ela vai perder a confiança no fenômeno que está acontecendo com ela, porque as pessoas insistem em mentir que estão conscientes. Não estão. E estar consciente não é ruim. É bom, não tira credibilidade. Se você quer credibilidade numa incorporação baseada na inconsciência, então você não está buscando credibilidade. Você está buscando fantasia e mentira, tá? Porque a consciência não tem nada a ver com a credibilidade da incorporação. Eu tento desmontar essa ideia da realidade do preto velho e do caboclo. Existe essa possibilidade, sim. Agora, talvez, aí que cheguem algumas coisas interessantes, Daniel, eu acho. Não dá para descartar totalmente a outra hipótese, acho que isso é fato, e precisa manter uma certa saúde porque eu acho que o olhar da ciência é um olhar que está sempre curioso, o panorama da curiosidade, o panorama da abertura, porque senão você perde coisas sobre o fenômeno, se você fecha, né? Se você fecha. Por exemplo, eu te comentei contigo a história de que num desses atendimentos, desses supostos não, eles aconteceram, atendimentos onde supostamente havia um espírito se comunicando através de mim, eu me lembro da experiência curiosíssima, eu te contei isso, de eu falar assim com quem estava cambonando. Eu preciso de levante. E eu mesmo, a hora que eu falei isso, é como se eu falasse uma palavra que eu não sei o que é. Eu preciso de levante. E aí eu comigo mesmo falo assim, que merda é essa? E de repente alguém me chega com uma folha, né? E eu chegar em casa depois que acabou tudo e eu ficar assim, caraca, mano, que loucura. Porque ele terminava às vezes o trabalho e eu ficava assim, caraca, como é que eu sabia que aquele troço chamava levante? E aí eu ficava bolando na minha cabeça assim, eu ouvi falar o nome dessa flor em algum Globo Rural que eu assisti, alguém em algum lugar, eu estava andando no supermercado, falou o nome dessa planta, mas eu não me recordava. Eu falei, levante, mano. Levante para mim é como se fosse uma rebelião, né? Vamos fazer um levante. Eu nunca tinha ideia que aquilo podia ser. E aí eu lembro que eu ficava curioso com isso. Eu falava, será que é o preto velho que sabia? Será que eu ouvi alguém falando essa palavra levante ali no trabalho? Sempre tentando desmontar a minha própria experiência. Por isso que eu fui um tipo de médium muito esquisito. Era um médium que estava o tempo inteiro tendo aqueles fenômenos que podem ser só psicológicos, sociais, podem. E estava assim, mano, como é que isso acontece? E esse caso do levante, ele é curioso, porque estava indo um menino lá que estava com um olho desse tamanho, enorme, tinha uma infecção, tinha feito um monte de antibiótico, e esse menino foi umas 4 ou 5 vezes, e ele não melhorava, a mãe estava desesperada, por isso estava levando lá, e com esse negócio do levante, fazia uma espécie de unguento que botava no olho do menino por cima, assim, e o olho do menino melhorou. Religiosos e espiritualistas vão falar,
Melhorou por causa do poder do espírito do preto velho. Cientistas vão dizer, bom, melhorou por regressão à média, melhorou porque ia melhorar de qualquer jeito, melhorou por um efeito inesperado de algum, ou efeito tardio de algum antibiótico. Acho que a questão está nessa polarização. Eu não sei o que foi que fez melhorar. Ou eu tendo a ficar com a hipótese de efeitos fisiológicos desconhecidos. A minha tendência é essa, né? Mas eu preciso manter um olhar curioso em relação à possibilidade de algo desconhecido daqui estar acontecendo. Mas tá vendo como é importante a questão do estudo? E eu não abro mão de ensinar justamente por causa disso. Por exemplo, a manifestação do espírito que cura, ele não cura através da energia. Ele cura através dos saberes dele. O caboclo preto velho são mestres em ervas, raízes. São herveiros, né, naturais, conhecem. Então, por exemplo, nesse exemplo aí, não é que o preto velho impôs o seu poder sobre ele para curar. Não, ele passou a erva. Olha, isso aí se cura com isso. E a indústria farmacêutica sabe disso, né? À toa que eles usam até hoje plantas para fazer os seus remédios, porque sabe que ali tem o remédio certo. E lembrando que a Umbanda, assim como também a Quimbanda, surgem a partir da cura. Na procura da cura através da soma das ervas, dos vegetais, das raízes, com o espiritual ou com as divindades. Mas de certo que tem que haver a questão química ali das plantas. Senão não é uma imposição de energia. Não é um passe, não é um reiki que está sendo aplicado ali. É uma sabedoria ancestral de como utilizar as ervas. Mas é claro, Daniel, respondendo a sua pergunta, é óbvio que é possível que seja apenas uma espécie de dança de São Vito, que é aquele fenômeno coletivo de transe coletivo, né? Ele pode ser não patológico, ele pode ter aspectos saudáveis de grupo, de comunidade, aspectos saudáveis até de cura, apesar de que a gente sabe que existem problemas também. Ou seja, alguém pode deixar de fazer um tratamento que era o tratamento estabelecido para abandona por conta desse tipo de coisa. É isso aí, a gente não incentiva, não. E existe até falas, né? Os pretos velhos, os caboclos falam, quando eles não conseguem resolver sozinhos, eles falam, olha, procura os homens de cartola, porque antigamente os médicos usavam cartola. Ó, procura os homens de preto, porque os médicos antigamente usavam, né, uma roupa preta. Olha, procura os homens de branco, que atualmente os médicos usam branco. Então é uma forma deles falar, você tem que procurar um médico, um especialista. E tendo uma combona do lado, ela vai interpretar isso e vai passar para a pessoa. Olha, não deixa de tomar o remédio que o preto velho está te passando, mas também não deixa de ir ao médico. É uma ordem do próprio preto velho. Então é isso, foi essa perturbação que sempre ficou comigo, assim. Qualquer coisa que seja diferente a isso, somente no ato de cura, você pode desconfiar. Assim, eu gosto desse olhar cético e não fantasioso para as religiões, principalmente religiões de matriz africana, onde o elemento místico é muito presente. Quando você entra para um terreiro de Umbanda ou para um terreiro de Candomblé, você sente uma atmosfera muito mística, muito fantasiosa o tempo todo. Se você se permitir, você vai pro mundo de Alice e você não consegue retornar facilmente. Então tem que tomar muito cuidado. Então eu gosto um pouco desse olhar cético sobre os fatos. Contudo, devemos estudar os dois lados. Eu posso estudar Freud para tentar entender tudo que acontece ali, mas eu também tenho que estudar o preto velho. Eu também tenho que estudar aquela mãe de santo, aquele pai de santo, aquele benzedeiro, aquela benzedeira, que nunca ouviram falar de Freud, mas tem muitos resultados de cura também. Então tem que olhar para os dois lados. Nós não devemos aceitar qualquer terreiro, qualquer manifestação. Temos que ser críticos, sim. Contudo, se você percebe que ali existe uma manifestação real, você já tem fatos ali que comprovam que aquilo está acontecendo de verdade, abaixa a guarda.
Abaixa a guarda, porque senão você passa a atrapalhar em vez de colaborar. E quando nós estamos falando de pessoas necessitadas que vão em procura de cura no terreiro de Umbanda, estamos falando de necessidade. E tenha certeza, isso só existe porque o Estado ele está negando a essas pessoas isso que é ter acesso à saúde. Ou você acha que no passado os pretos velhos, os Exus, as pombogiras, os guias de Umbanda em geral era chamado de médico dos pobres porque eles eram muito mais eficientes do que um médico? Não, é porque não havia médicos. Simplesmente isso, não havia. Nem a possibilidade de você ir para outra cidade ter, porque também não tinha. Só capitais tinham e era caro. Então, assim, não podemos tirar o crédito dessas entidades de conhecerem as ervas, as raízes, as sementes, os chás, os unguento, para poder tratar um ferimento, tratar uma doença. É um mérito deles. Então, quando eles vêm e traz esses relatos de cura, esses remédios, nós respeitamos. Respeitamos porque era a forma que era no passado administrado. Hoje eu tenho acesso ao médico. Mas eu posso somar agora as duas coisas. Por que não o chá que o preto velho, o caboclo passou, mais o tratamento que o médico está passando? Eu vou ter 2 vezes chance de me tratar. E pouco importa quem foi que tratou, quem foi que de fato resolveu. O povo quer saber é do resultado. Não é da forma que chegou ali. Ah, porque as moléculas do levante ativaram o remédio que estava nas placas de gordura da pessoa que passou a emagrecer e soltou a química no seu organismo e causou a cura. Ele não quer saber disso, ele quer saber da cura. Então não importa se fez do preto velho ou do médico, o importante é que ele se cura. A Umbanda ela é uma religião muito pé no chão. Ela quer o resultado, ela quer que a sua vida seja transformada, independente se é com médico ou com preto velho. Eu acho que essa soberba nós não temos. Nós não somos como kardecistas que vão pegar para si todo o crédito porque eles recebem o mais alto nível de espiritualidade possível. Não, nós estamos aqui com os nossos ancestrais escravizados, beatos, e tá tudo bem, estamos felizes por isso e tá ótimo. Tá ótimo. Bom, pessoal, o relato de hoje foi esse. Vai lá, siga lá o canal do... Qual é o nome dele mesmo? Do Daniel Contígio. É muito bom. Tem muitos relatos interessantes. E se inscreva também aqui nesse canal se você está vindo de fora. Deixa seu like e compartilha com seus amigos para o canal crescer e eu ter ânimo de trazer cada vez mais vídeos para vocês. Bom, até mais. Tchau, tchau.